Você é bom de avaliar as coisas? Vamos ver agora. Eu vou pedir para que você observe com bastante atenção para essas imagens que eu vou jogar na tela. Observa aí. Me diz uma coisa, como é que essas pessoas estão vestidas? Estão todas vestidas iguais? As roupas são iguais? O que é que elas estão fazendo? O que é que você acha que essas pessoas têm em comum? Em que é que elas são diferentes? Agora volta aqui, me diz uma coisa. Você acha que o correto seria afirmar que existe povo indígena ou povos indígenas no plural? Pois é, em 1492, quando os europeus chegaram aqui, nós não sabemos exatamente a estimativa da população, mas, segundo alguns estudiosos, havia cerca de 57 milhões e 300 mil pessoas habitando no continente americano. E como nós percebemos hoje, a mesma impressão eles tiveram naquele momento, de que aqueles povos que habitavam aqui não era um único povo, mas sim diversos povos com culturas, línguas, roupas, modo de viver, alimentação, tudo, gente, diferente. Então nós não podemos falar em povo indígena, mas sim em povos indígenas, e devemos também afastar um pouco da nossa mente aquela ideia que algumas pessoas, infelizmente, nos passaram, inclusive dentro da minha área de história, que aqui era um paraíso, os indígenas viviam em paz, harmonia e fraternidade, e de repente os malvadões vieram da Europa e trouxeram a guerra. Não, estes povos eram diferentes, faziam guerras entre si, havia também muita atrocidade, e eu recomendo para você o filme de Mel Gibson, Apocalíptico, para que você possa ter uma noção da pluralidade desses povos indígenas que viviam aqui nas Américas e entender que eles, assim como qualquer outro povo do mundo, né, tem em si o lado negativo e o lado positivo, o lado do bem, o lado do mal, porque afinal de contas, os indígenas também são seres humanos, como nós somos seres humanos. Mesmo quando nós observamos a cultura desses povos, a cultura material deles, a gente acaba percebendo que eles eram diferentes entre si. Até a produção cultural era completamente diferente. E a partir de hoje nós vamos estudar alguns desses povos que viveram aqui nas Américas para observar o que eles tinham de diferente, mas também tinham de semelhante entre si. E para inaugurar essa série de vídeos sobre os povos indígenas da América, nós vamos falar hoje sobre os astecas. E os astecas ou mexicas, você pode escolher como você quer chamá-los, eles são povos que são originários ali da América do Norte, mais especificamente no Vale do México. Eles chegaram ali em 1325 e ergueram a cidade de Tenochtitlan. Aos poucos, Tenochtitlan cresceu e os astecas se expandiram e começaram a dominar cidades e povos da região, formando um império imenso composto de uma diversidade de povos. E o Império Azteca nunca foi uma unidade política. Na verdade, era formado por povos de diferentes graus de subordinação aos astecas. E como é que ocorria esses tipos de subordinação diferentes? O primeiro tipo, haviam povos que eram dominados por governantes astecas. Os próprios astecas colocavam pessoas ali representando o Império Azteca para governar aqueles povos. Já outros povos pagavam tributos aos astecas, já que eles eram dominados pelos astecas, mas eles desfrutavam de certa autonomia. Isso devia-se principalmente à fidelidade com que eles tinham para com os astecas. Os astecas tinham um certo grau de confiança. Não, aquele povo ali não é tão brabo, não reage tanto, então vamos deixar eles mais à vontade. Outros ainda só pagavam tributo à força, quando eram vítimas das chamadas expedições punitivas, que eram promovidas pelos astecas. E quando nós falamos nos astecas, nós devemos nos lembrar da cidade de Tenochtitlan. Esta cidade ela possuía cerca de 200 mil habitantes. Pessoal, para que você tenha ideia,
a cidade mais povoada da Europa naquela época era Londres. E essa cidade, Tenochtitlan, possuía um número 4 vezes maior, tá, do que os habitantes de Londres. Mas não era somente o número de habitantes que acabava impressionando ali naquela cidade. A cidade era cortada por dezenas de canais também, por onde circulavam barcos carregados de mercadorias e aquedutos que traziam água doce das montanhas. Pessoal, a capital asteca possuía templos, ruas retas e amplas e um mercado central rico e muito bem movimentado. E esta cidade resistiu e manteve a sua autonomia até o ano de 1521, quando, naquela ocasião, eles foram invadidos e dominados pelos espanhóis. Os astecas tinham paixão pelos esportes, sabiam da importância de praticar atividade física. Você tem praticado atividade física? Eu costumo correr. Eu sou um atleta, gosto de praticar aí as minhas corridas diariamente. Costumo correr 5 quilômetros no mínimo, algumas vezes eu faço longão e chega aí aos 15 quilômetros. Vamos correr comigo? Bom, mas ali eles tinham uma prática esportiva, um jogo que eles gostavam bastante, que era o Tatley. Vamos falar mais um pouquinho sobre o Tatley, para que você possa compreender, né, como é que eles praticavam esse esporte, como é que funcionava esse esporte. Então, o Tatley era um jogo de bola bastante popular entre os astecas e que lembra um pouco o futebol, mas também o basquete. É uma mistura do futebol com o basquete. As duas equipes adversárias se enfrentavam em um campo em forma de T. A bola era de borracha e também essa bola era bastante pesada, tá? E só podia ser tocada e lançada com os joelhos ou os quadris. Os jogadores se esforçavam para fazê-la passar por 2 anéis de pedra que ficavam fixados nas muralhas laterais. Isso lembra um pouquinho assim as cestas de basquetebol. Uma coisa que eles tinham em comum com os demais povos indígenas era o grande conhecimento referente à medicina natural, que eles extraíam da fauna e da flora. Eles faziam ali os seus preparados para curar diversos males, diversas doenças. E assim, nós somos chamados de homens brancos, porque nós não somos indígenas, herdamos bastante conhecimento, né, no tocante aos tratamentos naturais desses povos, e todos eles, não somente os astecas. E o médico do rei espanhol Felipe II, segundo ele, os povos astecas eles faziam uso de mais de 1.200 plantas medicinais. Então, esse foi um registro que esse médico do rei, né, deixou para nós. E quando a doença não era curada através da medicina natural, ou seja, através do uso da fitoterapia, das plantas, né, da fauna e da flora, os astecas, então, costumavam afirmar que aquilo ali era um mal espiritual e teria que ser tratado, então, pela parte espiritual, que era das orações, e enfim. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre um outro povo, que são os maias. Agora vai aí embaixo e faz uma atividade que eu vou deixar preparada especialmente para você que viu esse vídeo. Beijo no seu coração, comenta aí abaixo, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha, me ajuda de alguma forma, beleza? Valeu!